E a pedidos, trago a resenha dessa paleta de sombras da NARS. Oi gente, eu sou Verônica Lima, maquiadora profissional e blogueira ranzinza também, é meu jeitinho. Hoje eu tô aqui com a resenha dessa paleta de sombras da NARS, que a princípio eu não pensei, não é que eu não tinha pensado em resenhar, eu sempre penso em resenhar todas as paletas, mas não tinha pensado em resenhar ela por agora, mas recentemente deixaram um comentário aqui no vídeo que eu usei ela pela primeira vez, pedindo para resenhar mais a fundo com aqueles 5 critérios que eu sempre avalio em toda a paleta de sombras, porque essa paleta da NARS já tem um ano que ela foi lançada, ainda tem estoque dela, ela ainda está sendo vendida. Tô dizendo isso porque as paletas da NARS costumam ser realmente de edição limitada, elas realmente esgotam muito fácil. E essa daqui não esgotou ainda, e nesse comentário a pessoa diz que, além de ver essa paleta sendo vendida por muito tempo, ela vê muitas pessoas desapegando da paleta. Então ela queria saber se vai valer a pena o dinheiro dela, porque ela pensa em comprar. Então é isso que vamos fazer hoje. Se caso você nunca assistiu uma resenha de paleta de sombras minha, saiba que eu sempre avalio 5 critérios em qualquer paleta de sombras, independente de marca ou preço, que são sombra mate que faz sobreposição, porque eu costumo aplicar da sombra mate mais clara para mais escura, então eu preciso saber se ela pigmenta uma por cima da outra. Segundo critério, sombra mate que não mancha. Terceiro critério, sombra mate que não some quando esfuma. Quarto critério, sombra mate que não desbota depois de aplicada, ou seja, não perde a intensidade da cor. E quinto critério, sombra cintilante que aplica com pincel de cerdas. Isso porque pincel de cerdas geralmente traz precisão, coisa que o dedo muitas vezes não traz. Então vamos à paleta. Ela foi lançada no finalzinho de 2021, se eu não me engano. Faz parte da coleção Climax, que vocês podem ver pela identidade visual, que tem a mesma identidade da embalagem da máscara Climax, que tem esses vazadinhos aqui, tá vendo? Que tem um detalhe assim na embalagem. E tem 9 cores. É uma paleta bem... Você quer vir fazer a resenha no meu lugar? Uma paleta de 9 cores, feita na Itália, ou seja, você espera que esses cintilantes aqui sejam espetaculares. Nem todo cintilante feito na Itália tem aquela vibe de cintilante espetacular, né? Porque às vezes não é a proposta da paleta mesmo. Mas eu pessoalmente espero que ele seja excelente. São 9 cores bem sóbrias, bem escuras. Eu não lembro exatamente em qual estação ela foi lançada, mas provavelmente tem muito a ver com a história de cores, né? Porque, como eu disse, é uma história de cores sóbria, com cores mais fechadas. As cores não são tão abertas, tipo, o verde, ele não é aquele verde vibrante, ele é um verde mais acinzentado, um verde mais caqui. Esse verde também é na vibe do verde caqui, meio musgo, mas eu acho que tá mais pro caqui por ser acinzentado. Todas as cores têm influência do acinzentado. Então assim, né, uma história de cores bem específica para quem procura exatamente tons assim, mais fechados, e também para quem gosta de tons mais frios, né? Se for ver, o tom mais quente que tem nessa paleta é esse aqui, e ainda assim ele é um tom frio. Como eu falei, eu costumo começar da sombra mais clara, então vou começar com essa daqui. Vou aplicar aqui no côncavo, pincel MS15 da Mari Saad. Esse tom, quando eu usei ele pela primeira vez, é que eu não tava... Era um vídeo testando make sem dizer a marca. E aí eu não podia mostrar o produto, senão vocês iam saber qual é. Mas é uma sombra que... Tá vendo que ela traduz de uma cor diferente na pálpebra? É uma cor que aparece. Porque quando você vê ela assim no pan, ela é muito próxima do meu tom de pele, né? Então geralmente esses tons beijinhos assim, eles não costumam aparecer no meu tom de pele. Eles costumam ser um tom que eu vou usar para iluminar, ou então para selar a pálpebra, se eu quiser manter a pálpebra no mesmo tom de pele da minha pele. Deu uma bugada agora. E esse tom aqui, ele traduz diferente, né? Ele aparece mais marronzinho. É uma cor que você não espera que vai aparecer assim. Pelo menos no meu caso, eu não esperava. É tipo aquele efeito daquela cor mais clara da paleta de contorno da Fran, que você olha, parece uma cor muito clara que não vai funcionar no meu tom de pele, por exemplo.
mas quando você aplica, você vê que aparece cor. A mesma coisa o blush mais claro da paleta de blush da Fran Elk. A mesma coisa, é uma cor super clara, mas quando você vai aplicando na pele, ele revela uma cor diferente, mais escura, digamos assim, né? Porque a cor fica bem aparente. Não que isso seja um defeito, tá? Deixando bem claro, é mais uma característica de como eu notei que essa cor da paleta funciona. Esfumei esse tom e vou usar esse mesmo tom de novo, mas aqui no começo do olho. Tá vendo que de novo é um tom que não dá pra usar pra iluminar? Porque ele pigmenta mais do que ele mostra no pan que vai pigmentar. E o pincel é o F06 da Macrylan. Vou usar esse pincel de novo, mas dessa vez com essa cor. E vou aplicar mais aqui no centro. Fica uma cor parecida, mas um pouco mais escura. Eu senti que deu uma manchada. E agora, pincel F09 Macrylan, eu vim com essa cor mais escura, que é um marrom arroxeado. E aí eu vou aplicar aqui por cima daquela primeira sombra que eu apliquei. Vamos ver se ela faz sobreposição. E aí depois de depositar, eu vou esfumando. Eu vou trocar de pincel, vou voltar pro MS15 da Mari Saad para esfumar de forma mais difusa essa bordinha. Senti que a cor desbotou um pouco. Eu vou reaplicar. Realmente a cor desbotou. Tá vendo que quando eu reapliquei, voltou pra cor original? Venho esfumando aqui o encontro da cor do meio da pálpebra com essa cor mais escura para não ficar marcado. Aqui embaixo do olho eu venho com essa cor, pincel F08 Macrylan, para aplicar bem rente aqui aos cílios inferiores e unir com a parte de cima. E eu vou voltar rapidinho nessa sombra mais escura, porque eu senti que ela deu uma desbotada de novo, com esse mesmo pincel F08, para vocês verem que a cor vai ficar mais escura. Tá vendo? E a cor agora tá mais fiel ao que ela realmente é quando você reaplica. Ou seja, perde um ponto já por perder a intensidade da cor. Vou usar essa cor aqui com o pincel de cerdas. Esse daqui é o MS12 da Mari Saad, que é um pincel que costuma funcionar bem com várias sombras cintilantes que eu já testei. A sombra se soltou assim pro pincel e não é aquela fórmula de sombra que geralmente não transfere pro pincel. E eu vou aplicar aqui bem no cantinho. A sombra que eu apliquei quando eu usei pela primeira vez por cima do primer não foi essa. Foi essa sombra aqui. E aqui também tem o fato de que tem uma sombra em pó por baixo, né? Oiê, Verônica da edição aqui. Lembra que alguns minutos atrás eu coloquei na legenda dizendo que eu perdi um pedaço do vídeo porque um pedaço do vídeo foi corrompido? Nesse pedaço eu tinha explicado justamente que quando eu usei essa paleta pela primeira vez, eu usei ela testando um primer pela primeira vez também. Um primer de sombras, que era o Shake Primer da KVD. E aí eu usei um corretivo que eu tava testando pela primeira vez e esse primer do outro lado do olho. E eu vi uma diferença absurda nas sombras cintilantes
aplicadas em cima do primer. E eu tava ressaltando isso porque eu ia abordar mais a fundo essa questão na resenha da paleta. Só que como eu tinha perdido essa parte, agora que chegou na aplicação da sombra cintilante, vocês iam ficar sem entender. E nessa parte que eu perdi, eu também ressaltava que eu tava usando o corretivo que eu sempre uso diariamente, que eu sempre uso para fazer resenha de paleta de sombras, que sempre costuma funcionar, porque lembra, quando eu usei a paleta em comparação com o primer de sombras, eu usei um corretivo que eu nunca tinha usado na vida, então tinha muita coisa influenciando ali, então eu só ia saber mesmo essa questão da sombra cintilante com o corretivo, com o meu corretivo é de confiança, né, que eu sei que funciona com outras sombras e que já funcionou em outras resenhas de sombra. Enfim, era isso que eu precisava explicar, vamos voltar pro vídeo. Então mesmo que eu estivesse usando primer, aqui nesse caso, para fazer a resenha, ia ter o primer, uma sombra em pó por cima, que já meio que tira o efeito do primer, porque a sombra em pó foi direto no primer, né? Nesse caso hipotético. Só para vocês entenderem que aqui não teria influência do primer nesse sentido. Eu achei que funciona aplicada com o pincel, mas eu vou aplicar com o dedo, porque pode ser que quando eu aplico com o dedo, fique uma cor mais intensa e aí seja realmente o efeito da sombra, né? Ó, com o dedo eu acho que funciona bem melhor. O brilho aparece mais. O brilho dessas sombras, eles não são partícula de brilho, eles são mais aquele efeito metalizado, tá vendo? Mas ainda assim é um brilho bem bonito, não é aquele cintilante sem graça. Eu vou pegar com um pincel pequenininho, F10 Macrylan, essa cor aqui que é mais clara do que essa, e vou aplicar aqui no cantinho. Para esse olho, eu vou começar direto com essa cor. De novo, pincel MS15, Mari Saad. Na hora de esfumar, senti que manchou. Tá vendo? Que a cor não faz um degradê de forma uniforme. Bem aqui tem um ponto mais escuro e aí aqui vai ficando mais claro na hora de criar o degradê. Então eu vou pegar mais da mesma cor, depositar aqui em cima e esfumar para ver se essa mancha vai sumir. Eu continuo vendo a mancha. Bem aqui, ó, tá mais escuro do que o restante, aqui também tá mais claro. Vou pegar a mesma cor com um pincel menor, F9, F09 Macrylan. E ó, realmente manchou, tá vendo? Eu pegando a mesma cor, a diferença de cor que tá. Então, perde mais um ponto porque mancha. E agora eu venho com essa cor aqui, pincel MS12 Mari Saad. E eu vou aplicar aqui. E de novo, eu acho que é uma sombra aqui. Aplica com o pincel, dá um efeito? Dá. Se eu pegar com o dedo, ela fica um pouco mais intensa. Mas assim, gente, o brilho dessa sombra não se compara com o efeito que ficou quando eu usei com um primer. E foi com um primer específico, não foi qualquer primer. Foi com esse primer aqui, ó, da KVD. Mas voltando, se eu aplico com o dedo, fica mais intenso do que tava com o pincel. Eu vou usar essa cor aqui também, de novo, pincel MS12. Essa cor é um cintilante, mas ela não é o cintilante assim brilhante, né? Ela é mais metalizada, assim, acetinada. Pincel menor F10 com a mesma cor e vou aplicar, aqui embaixo. Essas cores mais acinzentadas, quando eu aplico em mim,
eu sempre acho, eu tenho a sensação de que elas estão manchadas. E aí, eu não consigo ver a transição direito, que nem eu tô aplicando essa cor aqui, que é uma cor taupe, né? Uma cor com uma certa influência do cinza. E eu fico aplicando e eu fico assim, tentando, eu fico com a impressão de que tá sujo, bagunçado, manchado. Aí eu fico esfumando, aplicando, tentando esfumar com o pincel, troco de pincel e não sei o que, a impressão continua. Quando isso acontece, eu gosto de vir com um tom tipo assim, que aqui no meu caso é o mais quente que tem na paleta, é o que melhor transicionaria para o meu tom de pele, e aí eu venho aqui assim esfumando, ó, pra eu conseguir ver direito a transição de cor da sombra que eu tava tentando aplicar antes. E aí funciona melhor. E agora pincel F08 com essa cor. Note que em nenhum momento eu apliquei aquela cor mais escura, hein? Aquele marrom roxinho, arroxeado, que tá na terceira fileira da paleta. E esse malvezinho médio já fica escuro assim, tá vendo? E temos então duas maquiagens feitas com essa paleta, fica aí de sugestão, caso você queira reproduzir. Ficaram meio parecidas, né, as duas, porque eu usei praticamente as mesmas cores mate para fazer os dois olhos. Isso porque eu queria mostrar pra vocês como que elas funcionam de diferentes aplicações, digamos assim. Nesse olho eu apliquei essa e nesse olho eu apliquei primeiro essa e depois essa aqui no meio. Mas mesmo assim as duas ficaram bem parecidas. Pessoalmente dá pra ver que essa fica ligeiramente mais fria do que essa, mas enfim, né? Eu acho que meio que de longe aí provavelmente tá parecendo tudo a mesma coisa. E vamos recomeçar os lookinhos, dessa vez com os verdes, que são as cores que eu ainda não usei, né? Essas três cores aqui. Eu vou começar por esse verde acinzentado, esse caqui, pincel MS15 Marissa Adi. Esse tom é um tom que costuma ficar bem acinzentado em mim. Ele não imprime nessa cor que tá aqui pra minha pálpebra, geralmente. Em outras paletas é o que costuma acontecer. Outras paletas que tenham esse tom. Então vamos ver, né? Vou aplicar aqui primeiro, depositar na pálpebra. Peguei mais produto e deixa só tirar aqui assim. E agora continuo depositando o produto. Tá vendo que já não tá muito verde? Ele tá uma cor bem acinzentada. Enfim. Continuamos, e aí depois de ter depositado o produto, eu vou esfumar. Por experiência com outras paletas que também tem esse tom, geralmente é mais complicadinha de esfumar, pode manchar. Pode acontecer isso de ficar acinzentada. Essa daqui eu não tô achando das mais difíceis de esfumar. Aquele verde, esse mesmo, tem um verde parecido com esse na paleta Nouveau da Anastasia. Muito parecido com esse, só que eu acho que aquele esfuma um pouquinho mais difícil do que esse. Esse aqui não esfuma assim nas melhores mil maravilhas do mundo, mas esfuma relativamente mais fácil do que o da paleta Nouveau. Só que assim, também não fica aquela coisa muito satisfatória, né? Ele mancha. Não tem um outro verde na paleta mais claro para me auxiliar a esfumar esse tom. Então é de se esperar que fique assim sozinho. Eu vou usar esse RT402 da Real Techniques para ajudar a esfumar aqui, ó. Tá vendo? Ele esfuma mais fácil do que o da Nouveau. Eu consegui desfazer aquela marcação que tava aqui. Mas tá vendo que é uma cor que some na hora de esfumar? Vocês viram como tava escuro a hora que eu apliquei? Que eu tava só depositando antes de esfumar? Então essa paleta acabou de perder o terceiro ponto, porque essa sombra aqui fez ela perder o terceiro ponto no critério some quando esfuma. Aí você tem que ficar aqui, ó, reaplicando e tomando cuidado na hora de esfumar. Deu uma manchadinha também,
Mas, de novo, né? Uma cor muito difícil de se aplicar sozinha. Funcionaria melhor se tivesse uma cor para me auxiliar com ela. Mas já tinha perdido um ponto antes por manchar com outra cor. E aí é uma cor que fica esverdeada, mas fica mais acinzentada. É um verde acinzentado, obviamente, mas é um verde que não fica dessa cor aqui. Se você quiser, você tá comprando essa paleta especificamente por causa dessa cor, e aí você quer que fique dessa cor, grandes chances de não ficar. E aí eu venho com essa cor, pincel MS12 Mari Saad, e ele é um grafite, né, meio azulado, um prata azulado, um grafite azulado. E aí no cantinho do olho eu venho com o pincel F06, a cor mais clara, pra aplicar aqui. Ai, eu tinha esperança que fosse ficar um pouquinho mais claro, mas tudo bem. Volto com esse grafite aqui no encontro das duas cores pra dar uma esfumada e não ficar marcado. E aí, pincel limpo, F15 Macrylan, eu venho esfumando aqui para também não ficar marcado nesse cantinho. E com esse mesmo pincel, eu venho com essa cor aqui de novo, só para dar uma ajudadinha nessa transição, como eu já expliquei anteriormente. E acho que essa cor no cantinho não ficou boa, né? Ela realmente fica mais escura. Eu vou aplicar essa daqui, que é a mais clara, pincel F06. Vou ver se eu consigo dar uma iluminada aqui. Ficou bem melhor assim. Aí eu venho com a esponjinha. Essa área aqui já tá selada, mas eu venho com a esponjinha só assim, por desencargo de consciência. E nesse outro olho, eu vou usar o verde cintilante. De novo, pincel MS12 Mari Saad. Ai, o verde é lindo. Lindo, 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 lindo. Pra quem gosta de verde assim, bem sóbrio. Não é um verde pra ser aquele verde divertido, coloridaço, vibrante, que é verde, verde mesmo, assim. É pra ser um verde mais elegante, pra combinar com a proposta sóbria da paleta. E eu vou, com aquele pincel que eu tava esfumando a sombra mais clara aqui, vou usar de novo esse verde. Pego só um pouquinho assim, ó, que é pra esfumar a bordinha. Ó, eu acho que assim esse verde funcionou maravilhosamente bem. Porque eu peguei pouca quantidade, aí já tinha uma sombra cintilante verde por baixo, então essa bordinha já tava esverdeada. E aí eu vim com essa sombra mate só pra terminar de ajudar a fazer a transição aqui, né, o esfumado. Então ele não deu trabalho pra aplicar. Se eu aplico ele direto, assim, do jeito que eu apliquei aqui, ele dá aquele trabalhinho. Então, aqui é mais um exemplo que eu vou usar para explicar por que que o girafômetro, que são esses 5 critérios, por que que a paleta nunca zera. Lá no TikTok, às vezes, as pessoas falam, mas o seu método não faz sentido. Faz sentido porque eu não quero dar nota 0 para nenhuma paleta. Se eu chegar aqui e falar para vocês, ah, essa paleta não pontuou em nenhum dos 5 critérios, a nota dela é 0, porque eu avaliei de 0 a 5. Não tem como eu fazer isso, gente. A pessoa que usa a paleta muda todo o processo, porque a sombra, ela perde um ponto no critério de acordo com o que eu uso. Mas pode ser que a pessoa, outra pessoa que vai usar, ela vai usar a sombra assim, ó. E aí a sombra vai funcionar perfeitamente bem. Só que eu vou usar assim, e aí a sombra não vai funcionar 100%. Então a paleta nunca vai zerar, porque para alguém a sombra vai ter um efeito, uma aplicação totalmente diferente. A sombra verde de novo, pincel F08, para aplicar aqui. E com o mesmo pincel eu volto na sombra verde cintilante e aplico aqui, ó. E mais uma vez, bem de pertinho. E ficaram assim. Eu só esqueci de aplicar com o dedo, né, pra ver como que ficaria. Vou até aplicar agora. É o verde.
Fica uma cor mais intensa com o dedo, inclusive fica uma cor mais próxima do que tá no pan, que é um detalhe que eu tinha mencionado antes. E aí agora a cor grafite aqui, que também fica mais intensa aplicada com o dedo. Em relação aos 5 critérios, essa paleta perde 3 pontos, ela mancha, aconteceu com essa sombra e com essa sombra. Com essa não me lembro, mas só de acontecer com uma sombra já perde 1 ponto. Perde a intensidade da cor, aconteceu com essas duas, as mais escuras. E some quando esfuma, e aconteceu com apenas essa cor aqui. Com as outras não senti isso acontecer. Sobre as sombras cintilantes, eu sempre fico dividida, mas eu considero que todas as sombras cintilantes aplicam bem com o pincel. Eu poderia tirar 1 ponto se eu considerar que quando eu aplico com o pincel, ela não entrega uma intensidade igual quando eu aplico com o dedo. Mas eu consigo um efeito sim com o pincel, ou seja, nota 7. Mas é uma paleta bem cara para ter esse monte de detalhe, né? Se aplicar assim, vai funcionar de tal jeito. Se aplicar assado, vai funcionar de outro jeito. Se aplicar com um primer de sombras, pode ser que várias dessas questões sejam resolvidas. Pode ser que ela pare de manchar ou pare de desbotar a cor. As cintilantes eu sei que ficam mais brilhantes, ficam com um efeito mais bonito aplicadas com o primer. Pelo menos com o primer que eu testei, que foi o primer, o Shake Primer da KVD. E aqui eu aproveito para explicar por que eu não faço resenha com primer de sombra. Qual que é a função do primer de sombra? Melhorar o desempenho da sombra. Se eu ficar resenhando uma paleta de sombra com um produto que vai potencializar, que vai melhorar o desempenho dela, eu não vou estar mostrando realmente o efeito da sombra. E aí a pessoa que compra, na hora que ela chega na casa dela com o produto e ela vai usar, ela vai ver diferente do que ela viu na minha resenha, que foi usada com um produto que melhora o desempenho do produto. Então eu uso o corretivo para me manter em algo que é o que eu uso no dia a dia e também o que as pessoas costumam usar no dia a dia. É mais fácil a pessoa ter o corretivo para usar uma sombra do que ter um primer. E um outro motivo é que se a fórmula da sombra funciona bem por cima do corretivo, como a gente já viu aqui com outras paletas de sombras, que eu analisei esses 5 critérios, se ela funciona bem por cima do corretivo, ela vai funcionar bem com primer também, porque é intrínseco da fórmula da sombra ser boa. Um outro ponto é que é uma paleta parecida com outras paletas, né? Como, por exemplo, a Nouveau da Anastasia. Eu não acho que é a mesma história de cores, essa é bem mais sóbria do que essa. Isso aqui tem cores de arte Nouveau mesmo. Se você pesquisa as características, assim, as cores mais presentes nesse período da arte, você encontra isso daqui. Se você pesquisa cores da arte Nouveau, você não encontra essas cores aqui. As cores aplicadas no braço podem ser parecidas? Podem, mas em termos de história de cores não é tão parecida não. Aí essa khaki aqui da Huda, em comparação com essa, ela é mais quente do que essa, que continua mantendo aquela sobriedade que o cinza traz nos tons. E a Jade da RK é a mesma coisa, visto que é um dupe da paleta da Huda, só que aqui a Jade da RK tem uma sombra que na paleta da Huda é diferente. Esse verde aqui é muito similar a esse. E por fim, vou deixar alguns swatches comparativos aí na tela para vocês darem uma olhada nas cores lado a lado e talvez conseguirem se decidir por qual história de cores você se interessa mais. E por fim é isso, vou finalizar aqui. Acho que eu falei tudo o que eu precisava sobre a Climax da NARS. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau.